Ela foi contratada para ajudá-lo, mas acabou encontrando muito mais que um trabalho. Prepare-se para uma surpreendente história de amor. Deixe nos comentários de onde você está assistindo a esse vídeo e faça parte deste momento especial. O céu cinzento de São Paulo refletia perfeitamente o estado de espírito de Camila naquela manhã. Aos 30 anos, com formação em enfermagem e especialização em fisioterapia, jamais imaginou que estaria caminhando em direção a uma entrevista para o cargo de governanta. Seu guarda-chuva balançava com o vento forte enquanto ela observava o imponente portão da mansão dos Almeida no bairro do Morumbi. É temporário, repetia para si mesma como um mantra. Apenas até encontrar algo na minha área. 3 meses haviam se passado desde o fechamento da clínica onde trabalhava. As contas se acumulavam, o aluguel estava atrasado e as entrevistas, em hospitais e clínicas, pareciam não levar a lugar nenhum. Quando sua amiga Denise mencionou que a família Almeida procurava alguém com experiência em cuidados de saúde para trabalhar como governanta, Camila engoliu o orgulho e enviou seu currículo. O interfone tocou 2 vezes antes de uma voz feminina atender. Bom dia, sou Camila Nogueira. Tenho entrevista marcada para a vaga de governanta. O portão abriu-se automaticamente. Camila percorreu o caminho de pedras ornamentais do jardim impecavelmente cuidado, observando a arquitetura moderna da mansão que se erguia à sua frente. No topo da escadaria principal, uma mulher de cerca de 60 anos aguardava com postura elegante. Bom dia, sou Elisa Almeida. Agradecemos sua pontualidade, senhorita Nogueira. Camila cumprimentou-a com um sorriso, nervoso. Dentro da casa, o luxo discreto dos móveis e a decoração sofisticada contrastavam com a simplicidade do pequeno apartamento que ela lutava para manter. Por favor, sente-se. Elisa indicou o sofá na sala de estar. Li seu currículo com muito interesse. Sua formação é impressionante, embora incomum para a posição que oferecemos. Estou ciente disso, senhora Almeida, mas posso garantir que sou organizada, dedicada e aprendo rapidamente, e, se necessário, posso oferecer cuidados básicos de saúde. O olhar de Elisa tornou-se mais intenso. Na verdade, essa é precisamente a razão pela qual seu currículo se destacou. Veja, esta não é exatamente uma posição convencional de governanta. Camila inclinou-se ligeiramente para a frente, intrigada. Meu filho Miguel sofreu um acidente há 6 meses. Ele era... Elisa hesitou, corrigindo-se em seguida. Ele é um arquiteto brilhante. Durante a inspeção de uma de suas obras, houve um desabamento parcial. A lesão na coluna o deixou paraplégico. A expressão de Camila suavizou-se com empatia profissional. Lamento muito. O problema não é apenas físico, continuou Elisa, seu tom revelando preocupação. Miguel sempre foi independente, apaixonado por seu trabalho, cheio de vida. Agora, ela suspirou. Ele dispensou 3 enfermeiros e 2 governantas nos últimos 4 meses. Recusa-se a seguir com a fisioterapia e praticamente se isolou no 2º andar. Camila compreendeu imediatamente. Não seria apenas uma governanta, mas uma espécie de cuidadora disfarçada. Alguém que pudesse lidar com o temperamento difícil de um homem, lidando com uma transformação traumática em sua vida. Por que acredita que eu seria diferente? Perguntou honestamente. Um sorriso triste surgiu nos lábios de Elisa. Algo em seu currículo, sua experiência com pacientes em reabilitação, a forma como descreveu seu trabalho voluntário. Pareceu-me que você enxerga as pessoas além de suas limitações. Camila assentiu, reconhecendo a verdade naquelas palavras. Era o que mais amava em sua profissão, ajudar as pessoas a redescobrirem suas forças quando tudo parecia perdido. Gostaria de conhecê-lo antes de tomar uma decisão, disse Camila. É justo, venha comigo. As 2 subiram a escadaria principal. O corredor do 2º andar era amplo, com grandes janelas que iluminavam o espaço com a pouca luz que atravessava as nuvens. Pararam diante de uma porta entreaberta, de onde vinha o som baixo de uma música clássica. Elisa bateu suavemente. Miguel, posso entrar? Há alguém que gostaria de conhecer.
Não houve resposta. Ele faz isso, sussurrou Elisa. Vamos entrar mesmo assim. O quarto era espaçoso, convertido parcialmente em um ateliê de trabalho. Uma grande mesa de desenho ocupava parte do espaço, coberta de papéis e projetos abandonados. Junto à janela ampla que dava para o jardim, um homem em uma cadeira de rodas observava a chuva que agora caía com mais intensidade. Miguel, esta é Camila Nogueira. Ela veio para a entrevista. Ele não se virou. Mais uma para a lista? Quanto tempo acha que esta vai durar, mãe? Uma semana? Talvez 2 se tiver paciência extraordinária. A voz era grave e amarga, mas Camila percebeu algo mais por trás da hostilidade. Dor, frustração e uma profunda sensação de perda. Prazer em conhecê-lo, Sr. Almeida. Camila respondeu diretamente, ignorando o comentário ácido. Sua mãe me explicou a situação, mas prefiro ouvir de você o que espera de uma governanta. Isso conseguiu a atenção dele. Miguel virou a cadeira de rodas lentamente. Camila manteve a expressão neutra, embora tenha sido surpreendida. As fotos na sala mostravam um homem sorridente, de presença marcante. O homem à sua frente mantinha a beleza física, maxilar definido, olhos castanhos intensos, ombros largos. Mas havia uma dureza em seu olhar, uma barba por fazer que parecia mais negligência do que estilo, e uma palidez que falava de longos dias confinado entre paredes. O que espero? Ele soltou uma risada sem humor. Espero que todos parem de tratar minha vida como um projeto de caridade. Espero que minha mãe entenda que não preciso de babás disfarçadas de empregadas. E, acima de tudo, espero que você, ao contrário dos outros, tenha a decência de desistir logo no início, antes que eu seja obrigado a dispensá-la. Camila cruzou os braços, sustentando o olhar hostil sem recuar. Obrigada pela sinceridade, Sr. Almeida. Isso facilita muito as coisas. Por um breve momento, ela viu confusão substituir a amargura nos olhos dele. Senhora Almeida, Camila, voltou-se para Elisa. Agradeço a oportunidade, mas acho que preciso de uma noite para considerar a proposta. O Sr. Almeida tem razão em um ponto. Não seria justo aceitar um trabalho sabendo que pode não funcionar. Elisa pareceu desapontada, mas assentiu compreensivamente. Miguel, Camila dirigiu-se a ele novamente. Não tenho interesse em ser sua babá ou sua enfermeira. Se aceitar este trabalho, serei a governanta desta casa. Organizarei as refeições, cuidarei da ordem e da limpeza, e facilitarei sua rotina na medida em que for necessário. Não estou aqui para consertar você ou tratá-lo como um projeto. Já tenho meus próprios problemas para resolver. A honestidade crua pareceu desarmá-lo por um instante. Miguel observou-a com um olhar mais analítico, como se a visse realmente, pela primeira vez. Amanhã darei minha resposta. Camila concluiu, voltando-se para a porta. Por que precisaria deste trabalho? A pergunta de Miguel a deteve. Com sua formação, por que se sujeitaria a isso? Camila virou-se lentamente. Pelo mesmo motivo que a maioria das pessoas trabalha, Sr. Almeida, para pagar as contas. Deixou o quarto sentindo o peso do olhar dele em suas costas. Na escada, Elisa alcançou-a. Perdoe o comportamento dele. Antes do acidente. Não precisa explicar, Sr. Almeida. Já trabalhei com muitos pacientes em situações semelhantes. A raiva é parte do processo. Na porta da frente, enquanto a chuva ainda caía, Elisa entregou-lhe um envelope. Independentemente de sua decisão, gostaríamos de compensar seu tempo hoje. Camila hesitou antes de aceitar. Seu orgulho queria recusar, mas sua conta bancária não permitiria tal luxo. Aguardarei sua ligação amanhã, disse Elisa. Sob a chuva, Camila abriu o guarda-chuva e caminhou de volta ao ponto de ônibus, sua mente pesando os prós e contras. O trabalho pagaria mais do que ganhava na clínica. A casa era bem localizada e suas responsabilidades seriam relativamente simples. Miguel Almeida seria o verdadeiro desafio. Enquanto esperava o ônibus, abriu o envelope e quase deixou cair seu conteúdo. O valor para uma simples entrevista era maior do que esperava. Naquele momento,
Olhando para o pagamento generoso e pensando em suas contas atrasadas, Camila percebeu que já havia tomado sua decisão. No dia seguinte, retornaria à mansão dos Almeida, não como enfermeira, não como fisioterapeuta, mas como governanta. E se Miguel Almeida pensava que poderia intimidá-la com sua amargura, estava prestes a conhecer seu páreo. Na manhã seguinte, Camila retornou à mansão dos Almeida carregando uma pequena mala. Sua decisão havia sido tomada após uma noite de reflexão e um olhar sincero para seu extrato bancário. O relógio marcava exatamente 8 horas quando o portão eletrônico abriu-se para recebê-la. Elisa esperava no hall de entrada com um sorriso caloroso, claramente aliviada pela decisão. Não sabe como estou feliz que tenha aceitado. Vamos estabelecer algumas rotinas básicas e mostrar seu quarto. Às terças e quintas, você terá o dia livre, mas sempre com o celular disponível para emergências. O quarto destinado a Camila ficava no primeiro andar, com uma janela voltada para o jardim lateral. Era simples comparado ao luxo do restante da casa, mas espaçoso e confortável. A rotina de Miguel inclui café da manhã às 9, almoço ao meio-dia e jantar às 8. Há um elevador adaptado no corredor leste que ele usa para descer quando está disposto, o que tem sido raro ultimamente, explicou Elisa enquanto mostravam a cozinha. Normalmente você serviria as refeições no quarto dele. Entendo. E quanto à medicação? Ele mesmo administra, felizmente. Elisa hesitou. Miguel tem consulta com o fisioterapeuta hoje à tarde. Ele costuma cancelar, mas talvez você possa sutilmente incentivá-lo. Camila sorriu compreensivamente. Farei o possível sem ultrapassar meu papel. Enquanto Elisa mostrava o restante da casa, Camila observava atentamente os detalhes, as portas largas, adaptadas para a cadeira de rodas, os sistemas eletrônicos de fácil acesso, os corredores amplos. A casa havia sido completamente adaptada para garantir a independência de Miguel, embora ele parecesse determinado a não aproveitá-la. O café da manhã está pronto? A voz de Miguel interrompeu as explicações. Ele havia aparecido na entrada da cozinha, manejando a cadeira de rodas com habilidade. Vestia uma calça de moletom preta e uma camiseta branca simples. Seu cabelo escuro estava molhado, e a barba, ainda que por fazer, parecia mais bem cuidada que no dia anterior. Bom dia para você também, Miguel, respondeu Elisa, com um tom ligeiramente repreensivo. Miguel dirigiu um olhar avaliativo para Camila. Vejo que decidiu aceitar o trabalho. Como pode perceber, respondeu ela com naturalidade. E sim, o café da manhã ficará pronto em 10 minutos. Gosta de ovos mexidos ou prefere algo diferente? Ovos estão bom, ele respondeu secamente. Café preto sem açúcar. Estarei saindo em meia hora, informou Elisa, consultando o relógio. Tenho reunião no instituto. Miguel, não se esqueça que Dr. Rodrigues virá às 2. Camila, uma pasta na sala de estar, com todos os contatos importantes e informações sobre a casa. Miguel revirou os olhos discretamente ao ouvir sobre o fisioterapeuta, mas não comentou. Em vez disso, manobrou a cadeira para a mesa da cozinha e observou enquanto Camila familiarizava-se com o espaço, abrindo armários e encontrando utensílios. Não, vai funcionar, sabe? Ele comentou enquanto ela quebrava os ovos em uma tigela. Este arranjo, você tentando fingir que é apenas uma governanta, minha mãe tentando disfarçar que contratou mais uma babá, e eu sendo o projeto de caridade de todos. Camila bateu os ovos com um garfo, mantendo-se concentrada na tarefa. Se está tentando me irritar para que eu desista no primeiro dia, terá que se esforçar mais, Sr. Almeida. Já lidei com pacientes muito mais difíceis que você. Não sou seu paciente. Exatamente. É meu empregador. Ela respondeu calmamente, colocando a frigideira no fogo. E pelo que entendi, é um arquiteto talentoso que passou por uma experiência traumática. O que faz agora com essa experiência é sua escolha. Miguel ficou em silêncio, por alguns instantes, observando-a com intensidade. Minha mãe contou que você é enfermeira,
Por que alguém com sua formação aceitaria ser empregada doméstica? Camila serviu o café preto antes de responder. A clínica onde eu trabalhava fechou há 3 meses. O mercado está difícil e, ao contrário de você, não tenho o luxo de uma casa própria e economias para esperar pela oportunidade perfeita. Seus olhares se encontraram e, por um momento, o ar entre eles pareceu denso com uma compreensão mútua. Ambos estavam em situações que não haviam escolhido, adaptando-se como podiam. Sua sinceridade é incomum, comentou Miguel finalmente. Prefiro assim. Torna tudo mais simples. Camila serviu os ovos mexidos e sentou-se à mesa com sua própria xícara de café. Agora sobre sua rotina. Quais são suas preferências? Para o almoço? E há algum espaço da casa que prefere que eu não entre? Surpreendentemente, Miguel respondeu às perguntas práticas sem hostilidade, detalhando suas preferências alimentares e horários. A conversa fluiu de maneira cordial, ainda que distante, enquanto eles estabeleciam os parâmetros básicos de sua convivência. Após o café, Miguel retirou-se para seu ateliê no 2º andar, deixando Camila organizar a cozinha e explorar melhor seus novos domínios. Ela aproveitou para estudar a pasta com informações, números de emergência, inclusive do médico de Miguel, especificações sobre os sistemas da casa e um envelope contendo seu adiantamento. Por volta das 11 horas, Camila subiu ao 2º andar com um lanche leve e uma xícara de café. Bateu suavemente na porta do ateliê. "Entre", veio a resposta após uma breve pausa. Miguel estava diante de uma grande mesa de desenho, olhando para plantas arquitetônicas espalhadas. Camila notou que algumas aparentavam ser projetos antigos, enquanto outras eram claramente mais recentes, com anotações nas margens. "Pensei que gostaria de um café", ela disse, colocando a bandeja em uma mesa lateral. Miguel pareceu surpreso com o gesto. "Obrigado." Camila aproximou-se da mesa de desenho, observando os projetos com genuíno interesse. "São seus desenhos?" "Eram", ele respondeu secamente. "Projetos que nunca serão concluídos agora." "Por que não?" questionou ela diretamente. Miguel lançou-lhe um olhar irritado. "Não é óbvio? Arquitetos precisam visitar obras, subir andaimes, inspecionar estruturas. E isso não pode ser delegado? Tenho certeza que grandes escritórios de arquitetura têm equipes que fazem esse trabalho de campo." "Não é a mesma coisa", ele rebateu, embora sua voz tivesse perdido um pouco da hostilidade inicial. Pegou a xícara de café e tomou um gole. "Estes são projetos sociais, principalmente. Habitações de baixo custo, escolas, públicas. Eu gostava de acompanhar cada detalhe pessoalmente." "Projetos sociais?" Camila não conseguiu esconder a surpresa. "Pensei que eu projetava mansões para milionários como minha família." Miguel completou com um sorriso irônico. "Foi assim que comecei, no escritório do meu pai. Mas nos últimos 5 anos, tenho me dedicado a projetos que realmente importam." Camila sentou-se em um banquinho próximo, intrigada. Havia algo genuíno na forma como ele falava desses projetos, uma paixão que contrastava com a amargura predominante. "E esse?" perguntou, apontando para um desenho parcialmente coberto por outros papéis. Miguel hesitou antes de puxar o projeto. "Uma escola adaptada para crianças com necessidades especiais em Paraisópolis." Estava quase finalizado quando... Ele não completou a frase, mas o significado pairou entre eles. "É lindo", comentou Camila sinceramente, analisando os detalhes do projeto. As curvas do prédio, a forma como a luz natural entra pelos domos, parece um lugar onde qualquer criança se sentiria bem-vinda. Miguel observou-a com curiosidade. "Você entende de arquitetura?" "Não tecnicamente, mas entendo de espaços que acolhem pessoas vulneráveis." Ela sorriu levemente. "Na clínica onde trabalhava, nosso maior desafio era criar ambientes que não parecessem institucionais, que fizessem os pacientes se sentirem em casa." Algo se suavizou no olhar de Miguel, como se por um breve momento ele reconhecesse uma alma afim, alguém que entendia o valor de criar espaços que respeitam a dignidade humana. O momento foi interrompido pelo som do telefone tocando. Miguel
Atendeu e seu rosto imediatamente fechou-se. Diga ao Dr. Rodrigues que estou indisposto hoje. Remarque para a próxima semana. Desligou bruscamente. Camila levantou-se. O fisioterapeuta. Não estou com disposição para aqueles exercícios inúteis hoje. Ela assentiu, sem confrontá-lo diretamente. Como quiser. Vou preparar o almoço para meio-dia, como combinamos. Dirigiu-se à porta, mas parou antes de sair. Sabe, Sr. Almeida, seus projetos têm o poder de transformar vidas. Seria uma pena se ficassem apenas no papel. Deixou o ateliê sem esperar resposta, sentindo o olhar intenso de Miguel em suas costas. No corredor, respirou fundo. A batalha, pela confiança dele, seria longa. Mas naquela breve conversa sobre arquitetura, Camila vislumbrara algo além da fachada amarga, a essência do homem que ele fora antes do acidente e que talvez, com tempo e paciência, pudesse voltar a ser. Na cozinha, enquanto preparava o almoço, Camila refletia sobre os projetos sociais de Miguel. Era irônico que um homem tão dedicado a criar espaços inclusivos agora se isolasse em sua própria prisão autoimposta. Havia potencial ali, não apenas para que ele retomasse sua carreira, mas para que reencontrasse um propósito. Mas primeiro, ela precisaria conquistar sua confiança. E isso, Camila sabia, seria o maior desafio de todos. As semanas passaram, e Camila foi estabelecendo sua rotina na mansão dos Almeida. Aprendeu a antecipar as necessidades de Miguel, a respeitar seus momentos de introspecção e a identificar quando sua hostilidade escondia frustração ou dor. Entre eles desenvolveu-se um respeito mútuo cauteloso, ainda que distante. Em sua terceira semana, Camila descia a escada carregando uma pilha de roupas quando ouviu uma voz desconhecida vinda da sala de estar. Miguel, você não pode continuar, abandonando seu tratamento assim. Faltou as últimas 3 sessões de fisioterapia e não tem feito os exercícios que recomendei. Dr. Mendes, já discutimos isso. Os exercícios não estão levando a lugar nenhum. 6 meses não é tempo suficiente para conclusões definitivas. Há pacientes que mostram melhoras significativas depois de anos. E há pacientes que nunca melhoram. Vamos ser sinceros. Camila hesitou no corredor. Incerta se deveria interromper ou retirar-se discretamente. A decisão foi tomada por ela quando Miguel a avistou. Camila, pode vir aqui por um momento? Ela entrou na sala, onde um homem de meia idade com aparência profissional estava sentado diante de Miguel. Dr. Mendes, esta é Camila Nogueira, nossa governanta. Camila, este é meu neurologista. O médico cumprimentou-a com um aceno e Camila retribuiu cordialmente. Talvez você possa esclarecer algo para nós, continuou Miguel. O doutor insiste que eu devo continuar com um regime rigoroso de fisioterapia, mesmo sem sinais de melhora. O que você diria, com sua experiência em reabilitação? Era uma armadilha, e Camila sabia disso. Miguel tentava colocá-la em uma posição difícil, provavelmente esperando que ela contradissesse o médico ou demonstrasse apoio às suas próprias convicções pessimistas. Com todo respeito, senhor, Almeida não tem acesso ao seu prontuário médico, nem autorização para discutir seu tratamento, respondeu calmamente. Mas posso dizer, de experiência geral, que desistir prematuramente nunca é uma boa estratégia. Mesmo quando não, a recuperação total, a terapia adequada pode prevenir complicações e melhorar significativamente a qualidade de vida. O rosto de Miguel endureceu. Claramente não era a resposta que esperava. Estou saindo agora para comprar os mantimentos, continuou Camila, colocando as roupas dobradas sobre a mesa lateral. Há algo específico que gostaria para o jantar? Miguel balançou a cabeça, dispensando-a silenciosamente. Quando ela estava prestes a sair, Dr. Mendes falou. Senhora Nogueira, você mencionou experiência em reabilitação. Sim, doutor. Sou enfermeira com especialização em fisioterapia, embora esteja trabalhando como governanta no momento. O médico lançou um olhar significativo para Miguel. Interessante. Talvez possamos discutir isso em outra ocasião. Camila assentiu e saiu, sentindo o peso do silêncio que deixava para trás. Na rua, enquanto caminhava até o pequeno mercado local, refletia sobre o incidente.
A arrogância de Miguel em tentar usá-la contra o próprio médico a irritara, mas também revelava algo. Ele estava desesperado por alguém que concordasse com sua desistência. Quando retornou, carregada de sacolas, encontrou Elisa na cozinha, preparando chá. Como foi seu dia de folga ontem? Perguntou a mulher mais velha. Produtivo. Consegui resolver algumas pendências pessoais, respondeu Camila, organizando as compras. Elisa hesitou antes de continuar. O Dr. Mendes me ligou. Mencionou seus encontros e sua formação. Peço desculpas se ultrapassei algum limite. Seu filho tentou me colocar em uma posição complicada. Não se preocupe com isso. Elisa sorriu tristemente. Na verdade, o doutor ficou impressionado com sua resposta. Ele sugeriu que talvez você pudesse supervisionar alguns exercícios básicos que Miguel deveria fazer diariamente, já que ele se recusa a ver o fisioterapeuta. Camila parou o que estava fazendo. Senhora Almeida, fui contratada como governanta. E tem feito um trabalho excelente. Miguel não expulsou você após a primeira semana, o que já é um recorde. Elisa aproximou-se. Não estou pedindo que seja sua fisioterapeuta oficial. Apenas que, observe e incentive quando possível. O Dr. Mendes pode orientá-la sobre exercícios simples que fariam diferença. Camila suspirou, colocando uma lata de molho de tomate no armário. Seu filho é perspicaz. Perceberá o que estamos tentando fazer. Então seja honesta com ele. Miguel valoriza a sinceridade, mesmo quando não gosta do que ouve. Antes que pudesse responder, ouviram o som da cadeira de rodas aproximando-se pelo corredor. Miguel entrou na cozinha, o rosto fechado em uma expressão que Camila já reconhecia. Ele ouvira pelo menos parte da conversa. Conspirando pelas minhas costas, mãe. A voz era gélida. Miguel? Não. Realmente, estou impressionado com a criatividade. Primeiro tenta disfarçar uma enfermeira como governanta, e agora quer transformá-la em fisioterapeuta. O que virá depois? Seu filho tem razão em se sentir enganado, interveio Camila, surpreendendo ambos. Se tem algo a propor, senhora Almeida, deveria ser diretamente a ele, não a mim. Elisa pareceu desconcertada. Miguel olhava para Camila com uma expressão difícil de decifrar. Surpresa, talvez até mesmo um respeito relutante por ela ter se posicionado a seu favor. Miguel, Elisa, recomeçou desta vez, dirigindo-se ao filho. O Dr. Mendes está preocupado. Todos estamos. Você tem ignorado aspectos essenciais do seu tratamento. Porque é inútil. Nada vai mudar. Não sabemos isso, Elisa insistiu. Eu sei. A voz de Miguel tremeu ligeiramente. Eu sinto. Ou melhor, não sinto. Nada. Abaixo da cintura não há nada além de peso morto. Então, por favor, parem de alimentar esperanças infundadas. Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. Camila observava Miguel, notando como suas mãos apertavam firmemente as rodas da cadeira, os nós dos dedos brancos com a pressão. Nem todo exercício visa recuperação, Sr. Almeida, ela disse finalmente, mantendo a voz neutra. Alguns são simplesmente para manter o que você tem e prevenir complicações futuras. Mas é sua escolha, evidentemente. Miguel sustentou seu olhar por alguns segundos antes de manejar a cadeira para sair. Na porta parou. Jantar às 8, como sempre, disse sem se virar. E Camila, prefiro que continuemos com o nosso arranjo atual, apenas governanta e empregador, nada mais. Após sua saída, Elisa soltou um suspiro cansado. Ele nem sempre foi assim, sabe? Antes do acidente, Miguel era apaixonado pela vida, pelo trabalho. Eu posso ver isso nos projetos dele, respondeu Camila, voltando a organizar as compras. Os desenhos no ateliê revelam alguém que realmente se importava em fazer diferença. Você viu os projetos? Elisa pareceu surpresa. Ele não deixa ninguém tocar naqueles desenhos. Nem mesmo eu tenho permissão para entrar no ateliê. Camila percebeu que, sem querer, havia conquistado um acesso que outros não tinham. Ele me mostrou no primeiro dia quando levei café da manhã. Fiquei impressionada com o projeto da escola, adaptada para crianças especiais. O rosto de Elisa iluminou-se com uma esperança cautelosa.
Esse projeto específico era o mais importante para ele. O acidente aconteceu durante uma inspeção naquele terreno. Essa informação fez com que Camila compreendesse melhor a resistência de Miguel. Não era apenas a perda de mobilidade, era a perda do projeto que simbolizava tudo em que acreditava. Senhora, Almeida, não posso prometer milagres nem mesmo pequenos progressos, mas vou tentar a minha maneira, sem pressionar, sem conspirar, apenas estando presente. Elisa apertou sua mão em gratidão silenciosa. Naquela noite, Camila decidiu jantar, mais tarde após servir Miguel. Terminava de limpar a cozinha quando ouviu um barulho vindo do andar de cima, seguido por um palavrão abafado. Sem hesitar, subiu as escadas rapidamente. A porta do quarto de Miguel estava entreaberta. Bateu levemente antes de perguntar. Está tudo bem aí dentro? Estou bem, veio a resposta ríspida. Só deixe-me em paz. Algo no tom de voz alertou Camila. Senhor Almeida, vou entrar, se não se importa. Entrou sem esperar permissão. Miguel estava no chão, ao lado da cama. A cadeira de rodas havia tombado lateralmente durante o que parecia ter sido uma tentativa de transferência da cadeira para a cama. Eu disse que estou bem, rosnou ele, tentando se apoiar nos braços para alcançar a cadeira caída. Claramente, respondeu Camila com leve ironia, aproximando-se para endireitar a cadeira. Permita-me ajudar. Não preciso. De ajuda? Evidentemente não. Mas eu vou ajudar mesmo assim, para que possamos terminar isso mais rápido e você possa voltar a fingir que não precisa de ninguém. O comentário direto pegou Miguel de surpresa. Um quase sorriso involuntário passou por seus lábios antes que pudesse suprimi-lo. Camila posicionou a cadeira adequadamente e travou as rodas. Em vez de tentar erguer Miguel imediatamente, ajoelhou-se ao lado dele. Como quer fazer isso? Posso ajudá-lo a voltar para a cadeira ou para a cama, o que preferir. Miguel parecia batalhar internamente entre o orgulho e o pragmatismo. Para a cama, decidiu finalmente. É para lá que estava indo de qualquer forma. Com movimentos eficientes e respeitosos, Camila auxiliou-o a se posicionar adequadamente e, contando até 3, ajudou-o a erguer-se com a força dos braços, apoiando-o parcialmente enquanto ele se transferia para a cama. Obrigado, disse Miguel secamente uma vez acomodado. Camila assentiu. Isso acontece com frequência? Não é da sua conta. Na verdade, é. Se está tendo dificuldades com transferências, precisamos adaptar o ambiente ou a rotina para evitar acidentes. Miguel suspirou, passando a mão pelo cabelo em um gesto de frustração. Ocasionalmente, quando estou cansado, Camila observou o quarto, notando que, apesar das adaptações na casa, este espaço particular poderia ser otimizado. A distância entre a cadeira e a cama, à altura do colchão. Posso fazer algumas sugestões? Pequenos ajustes no posicionamento dos móveis poderiam facilitar bastante. Agora você é decoradora também. O sarcasmo havia retornado, mas com menos veneno que o habitual. Não, mas passei 3 anos trabalhando em uma clínica de reabilitação, e uma das minhas funções era ajudar pacientes a adaptar seus ambientes domésticos. Ela cruzou os braços. É pegar ou largar, senhor. Almeida. Uma sugestão profissional gratuita. Miguel estudou-a por um momento, como se tentasse decifrar suas verdadeiras intenções. Finalmente, fez um gesto vago com a mão. Tudo bem. O que sugere? Durante os 20 minutos seguintes, Camila explicou como pequenas mudanças na disposição dos móveis e a adição de alguns apoios estratégicos poderiam facilitar a mobilidade de Miguel. Ele ouvia atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas ou sugerindo alternativas. Era a conversa mais longa e produtiva que haviam tido desde que ela começara a trabalhar ali. Quando terminaram, algo havia mudado sutilmente entre eles. Uma barreira invisível havia se rompido. Farei essas mudanças amanhã, se estiver de acordo, concluiu Camila, dirigindo-se à porta. Camila! Chamou Miguel quando ela estava prestes a sair. Ela virou-se surpresa por ouvir seu primeiro nome em vez do habitual Senhorita Nogueira, ou simplesmente você. Obrigado. E
Desculpe pelo que aconteceu mais cedo na cozinha. Não, deveria ter colocado você naquela posição com um médico. Está tudo bem. Entendo sua frustração. Miguel assentiu levemente. Boa noite. Boa noite, Sr. Almeida. Enquanto descia as escadas em direção ao seu próprio quarto, Camila refletia sobre o incidente. Não se iludia pensando que uma única conversação produtiva mudaria fundamentalmente a atitude de Miguel. O caminho seria longo e cheio de recaídas, mas naquela noite havia visto um vislumbre do homem por trás da amargura. Inteligente, pragmático, capaz de reconhecer quando estava errado, era um começo. Um pequeno raio de luz penetrando as grossas nuvens que haviam se formado ao redor dele desde o acidente. E Camila, contra seu melhor julgamento, sentia-se cada vez mais investida em ajudá-lo a encontrar o caminho de volta, não para a vida que tivera antes, mas para uma nova vida digna de ser vivida. O outono transformava o jardim da mansão dos Almeida em um tapete dourado e vermelho. Camila cumpria sua rotina matinal, preparando o café enquanto observava as folhas caindo através da janela da cozinha. Já se passara um mês desde o incidente no quarto de Miguel, e desde então, uma trégua silenciosa havia se estabelecido entre eles. As sugestões de Camila para o quarto haviam sido implementadas, e ela notava com satisfação que Miguel se movimentava com mais facilidade e independência. Ele ainda não havia retomado as sessões de fisioterapia, mas Camila notara pequenas mudanças em sua rotina, alongamentos discretos pela manhã, tentativas de fortalecer os braços e o tronco. Eram sinais sutis, mas promissores. Algum plano especial para hoje? Perguntou Elisa entrando na cozinha elegantemente vestida para um compromisso externo. Nada além do habitual. Há algo que precise ser feito? Na verdade, sim. Miguel tem uma videoconferência importante às 10. A fundação, que financiava seus projetos sociais, quer discutir o futuro da escola em Paraisópolis. Camila franziu o senho. Ele não mencionou nada. Provavelmente porque planeja recusar o projeto definitivamente, suspirou Elisa. A fundação tem sido paciente, esperando que ele se recuperasse para retomar o trabalho. Mas já se passaram 6 meses. E ele não acredita que possa continuar, completou Camila, compreendendo a situação. Exatamente. Se puder, apenas certifique-se de que ele participe da reunião. É importante. Após a saída de Elisa, Camila subiu com o café da manhã de Miguel. Bateu na porta do ateliê, onde ele passava a maior parte das manhãs, aparentemente, olhando para projetos que nunca avançavam. Entre, veio a resposta familiar. Miguel estava diante da janela ampla, observando o jardim. Nos últimos dias, Camila notara uma inquietação crescente nele, como se algo fermentasse sob a superfície de sua aparente resignação. Bom dia. Trouxe torradas, ovos e suco, como de costume, disse, colocando a bandeja sobre a mesa lateral. Hesitou antes de continuar. Sua mãe mencionou uma videoconferência às 10. Miguel virou a cadeira encarando-a com expressão fechada. E pediu que você me lembrasse? Na verdade, pediu que eu garantisse sua participação. Um sorriso irônico curvou os lábios dele. Pelo menos ela está sendo direta desta vez. Aproximou-se da bandeja, pegando uma xícara de café. Não faz diferença. Já tomei minha decisão. Posso perguntar qual é? Vou renunciar oficialmente ao projeto da escola. A fundação precisa seguir em frente com outro arquiteto. Camila assentiu lentamente, sentando-se no banquinho próximo. Nas últimas semanas, Miguel permitira que ela permanecesse no ateliê enquanto ele tomava o café da manhã. Uma pequena concessão que sinalizava o avanço gradual de sua relação. Parece uma decisão importante, comentou ela, mantendo o tom neutro. É a única decisão lógica. Mesmo assim, decisões lógicas nem sempre são fáceis, especialmente quando envolvem abrir mão de algo pelo qual você se importa profundamente. Miguel estudou-a por cima da borda da xícara. Você tem uma opinião sobre isso, obviamente. Tenho várias, na verdade, respondeu com um sorriso leve. Mas não estou em posição de aconselhá-lo sobre sua carreira. E se eu pedisse? A pergunta a pegou de surpresa.
Era a primeira vez que Miguel solicitava explicitamente sua opinião sobre algo pessoal. Camila escolheu as palavras com cuidado. Acho que você está enfrentando duas questões separadas, que talvez esteja tratando como uma só. A primeira é se você ainda tem as habilidades necessárias para ser arquiteto, considerando sua condição atual. A segunda é se você ainda tem a paixão necessária para enfrentar os novos desafios que essa condição impõe. Miguel inclinou-se ligeiramente para a frente, intrigado por sua análise. E qual é sua conclusão? Sobre suas habilidades não posso opinar profissionalmente, mas pelo que observo, seus conhecimentos, criatividade e visão permanecem intactos. Quanto à paixão... Camila fez uma pausa. Bem, isso só você pode responder. Mas já vi o brilho nos seus olhos quando fala desses projetos, mesmo quando tenta disfarçar com cinismo. Um silêncio pensativo instalou-se entre eles. Miguel desviou o olhar para os desenhos espalhados pela mesa. Não é tão simples, disse finalmente. O tipo de arquitetura que eu fazia exigia presença física, conexão com o espaço, com as pessoas que o utilizariam. E isso mudou? Claro que sim. Como posso projetar espaços acessíveis sem poder testar eu mesmo? Como posso visitar obras, escalar estruturas, sentir o fluxo de um ambiente? Camila hesitou antes de fazer a pergunta que vinha considerando há semanas. Já pensou que talvez sua experiência atual possa, na verdade, trazer uma perspectiva única aos seus projetos? Miguel franziu o senho. Como assim? Você está vivendo diariamente os desafios de acessibilidade que antes só podia imaginar. Teoricamente, quem melhor para projetar espaços verdadeiramente inclusivos do que alguém que enfrenta essas barreiras? O impacto de suas palavras foi visível. Era como se Camila tivesse aberto uma porta que Miguel sequer percebia estar fechada. A possibilidade de que sua condição, em vez de um obstáculo insuperável, pudesse ser uma fonte de insight e autenticidade para seu trabalho. É uma perspectiva interessante, admitiu ele, após um longo momento. Apenas algo para considerar antes da sua videoconferência, respondeu Camila levantando-se. Que a propósito está marcada para daqui a 1 hora. Ela recolheu os pratos vazios, deixando Miguel imerso em reflexão. Na porta, hesitou. Só mais uma coisa, Sr. Almeida. A escola em Paraisópolis, aquelas crianças provavelmente estão contando com um espaço que as compreenda, que tenha sido projetado por alguém que realmente entende suas necessidades. Seria uma pena privá-las disso. Com essas palavras, Camila saiu, deixando Miguel a sós com seus pensamentos e decisões. 2 horas depois, enquanto organizava a lavanderia, Camila ouviu o som da cadeira de rodas aproximando-se pelo corredor. Miguel apareceu à porta, seu rosto exibindo uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. Havia determinação ali, e algo mais, talvez um vislumbre de esperança. Preciso da sua ajuda, disse ele sem preâmbulos. Claro, o que posso fazer? A reunião, acabei aceitando continuar com o projeto da escola, com algumas adaptações na forma de trabalho. Camila não conseguiu conter um sorriso. Isso é maravilhoso. É assustador, corrigiu ele, embora um quase sorriso brincasse em seus lábios. E vai exigir mudanças. Preciso organizar o ateliê, atualizar programas no computador, estabelecer um novo fluxo de trabalho e talvez recontratar parte da minha equipe. Diga-me o que precisa e ajudarei no que puder. Miguel pareceu momentaneamente desconfortável, como se não estivesse acostumado a pedir ajuda de forma tão direta. Para começar, preciso de alguém para fazer anotações enquanto reviso os projetos antigos. Geralmente eu gravaria, mas prefere o toque humano, completou Camila. Entendo completamente quando quer começar. Agora seria adequado. Juntos, retornaram ao ateliê, que Camila passou a ver com novos olhos. Não mais como um santuário, para projetos abandonados, mas como um espaço de possibilidades renovadas. Miguel parecia animado de uma maneira que ela nunca havia testemunhado antes, falando rapidamente sobre as adaptações que faria no projeto original, rolando a cadeira de um lado para outro entre as mesas, abrindo gavetas de plantas arquitetônicas. Este
Projeto sempre foi especial, explicou enquanto desdobrava uma planta grande. A escola foi concebida para crianças com diversos tipos de necessidades, físicas, sensoriais, neurológicas. A ideia era criar um ambiente que não apenas acomodasse essas necessidades, mas que realmente celebrasse a diversidade. Camila observava fascinada enquanto Miguel explicava as características inovadoras do projeto. Texturas variadas nas paredes para orientação tátil, sistemas de iluminação natural que evitavam o estresse sensorial, espaços flexíveis que podiam ser reconfigurados facilmente. É extraordinário, comentou genuinamente impressionada. Você realmente pensou em tudo. Não em tudo, aparentemente, respondeu Miguel, um traço de vulnerabilidade em sua voz. Há aspectos que só agora percebo. Por exemplo, estes balcões, apontou para um detalhe no desenho. Eu os projetei pensando em crianças cadeirantes, mas agora vejo que a posição não está ideal. O ângulo de aproximação deveria ser assim. Pegou um lápis e começou a fazer anotações rápidas na margem do desenho. Seu rosto havia se transformado, a amargura habitual substituída por concentração intensa e propósito renovado. Durante horas trabalharam juntos. Camila tomava notas, buscava referências em livros que Miguel indicava e ocasionalmente oferecia sua própria perspectiva quando solicitada. Era um lado dele que ela nunca havia visto. O profissional apaixonado, metodicamente brilhante, completamente absorto em criar algo significativo. Quando finalmente fizeram uma pausa, já era meio da tarde. O estômago de Camila roncou, lembrando-a que haviam perdido o horário do almoço. Desculpe por monopolizar seu tempo, disse Miguel, parecendo genuinamente constrangido. Você deve estar com fome. Estamos ambos, imagino. Posso preparar algo rápido, se quiser continuar depois. Desceram juntos para a cozinha, onde Camila improvisou sanduíches e uma salada leve. Para sua surpresa, Miguel permaneceu ali, observando-a trabalhar e mantendo uma conversa casual sobre o projeto. Era a primeira vez que ele optava voluntariamente por comer na cozinha em vez de em seu quarto ou ateliê. Sabe, comentou ele enquanto comiam, o que você disse mais cedo sobre minha experiência atual trazer uma perspectiva única. Isso ficou comigo durante toda a reunião. Estou feliz que tenha ajudado. Foi mais que isso. Foi revelador. Miguel fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras seguintes. Desde o acidente, tenho visto minha condição apenas como uma perda. Não havia considerado que também poderia ser uma forma diferente de conhecimento. Camila sorriu. Às vezes, precisamos de outra perspectiva para enxergar as possibilidades, além das limitações. Você é boa nisso, em oferecer perspectivas. Miguel sustentou seu olhar por um momento mais longo que o habitual. Obrigado, Camila. Não apenas por hoje, mas por não desistir nas primeiras semanas, quando eu estava determinado a afastar todos. A sinceridade em sua voz a pegou desprevenida. De nada, Miguel. Era a primeira vez que usavam mutuamente os primeiros nomes, sem títulos ou formalidades. Um pequeno gesto que sinalizava uma mudança significativa em sua relação. O momento foi interrompido pela chegada de Elisa, que entrou na cozinha e parou, claramente surpresa ao encontrar os dois, conversando amigavelmente sobre o projeto. Miguel, Camila me contou sobre sua decisão. Estou tão feliz. Não comemore ainda, mãe. Será um processo complicado, com muitos ajustes. Mas você está tentando, e isso é o que importa. Elisa beijou-o na testa, um gesto maternal que, surpreendentemente, ele não rejeitou. Agora há algo que preciso discutir com vocês dois. Camila e Miguel trocaram olhares curiosos. Tenho uma viagem agendada para a próxima semana. Um evento beneficente em Nova York que não posso cancelar. Originalmente pretendia contratar alguém para ficar com Miguel, mas agora... Mãe, não preciso de uma babá, interrompeu Miguel. O velho tom irritado retornando brevemente. Não era isso que eu ia dizer, corrigiu Elisa pacientemente. Ia sugerir que, se Camila concordar, ela poderia ficar com a casa toda para si no próximo final de semana. Um pequeno agradecimento por tudo que tem feito.
Camila piscou, confusa. Não entendo. Foi Miguel quem explicou, surpreendendo ambas. As mulheres. Ela está sugerindo que eu a acompanhe a Nova York. Virou-se para a mãe. Isso mesmo? Elisa assentiu. O evento é importante e sua presença seria significativa para a fundação. Além disso, pensei que talvez já fosse hora de você sair um pouco desta casa. Miguel ficou em silêncio, processando a sugestão. Camila observava-o cuidadosamente, notando os sinais de ansiedade que começavam a surgir. A tensão nos ombros, o aperto mais firme nas rodas da cadeira. Não sei se estou pronto para isso, disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Estará, respondeu Elisa gentilmente. E estarei ao seu lado o tempo todo. Miguel olhou para Camila como se buscasse sua opinião sobre o assunto. Ela sorriu encorajadoramente. Uma mudança de cenário pode trazer novas inspirações para o projeto, sugeriu. Além disso, seria uma oportunidade de testar pessoalmente a acessibilidade de diferentes espaços. Pesquisa de campo, digamos assim. Um pequeno sorriso curvou os lábios de Miguel. Colocando dessa forma, quase parece uma decisão profissional em vez de pessoal. Exatamente. Vou pensar sobre isso, concedeu ele finalmente. Para Camila, aquele momento capturava perfeitamente o progresso sutil que Miguel havia feito, de um homem determinado a isolar-se completamente do mundo a alguém que, pelo menos, considerava a possibilidade de retornar a ele, mesmo que hesitantemente. Mais tarde naquela noite, após se retirar para seu quarto, Camila refletia sobre as transformações do dia. O projeto retomado, a nova abertura de Miguel, a perspectiva de sua primeira viagem desde o acidente. Eram passos pequenos, mas significativos. E então havia aquele momento na cozinha, o uso de seus primeiros nomes, o olhar prolongado, o agradecimento sincero. Algo estava mudando entre eles, evoluindo além da relação profissional. Era perigoso, Camila sabia disso. Envolver-se emocionalmente com um empregador era complicado em qualquer circunstância. E mais ainda considerando a vulnerabilidade de Miguel e sua própria posição na casa. Ainda assim, não podia negar o calor que sentira quando ele dissera seu nome, ou a alegria genuína que experimentara ao vê-lo recuperar o entusiasmo pelo seu trabalho. Em algum momento, sem perceber, seu compromisso profissional havia se transformado em um envolvimento pessoal. Camila adormeceu com essas reflexões, incerta sobre os limites que estavam sendo redefinidos entre eles, mas com uma certeza crescente de que fosse qual fosse o caminho à frente, não haveria volta ao distanciamento formal do início. Os dias que se seguiram foram de intensa atividade. Miguel havia mergulhado de volta ao trabalho com fervor renovado, revisando e atualizando o projeto da escola. Camila encontrava-se cada vez mais envolvida no processo, não apenas tomando notas e organizando materiais, mas oferecendo perspectivas valiosas sobre acessibilidade e conforto que Miguel frequentemente incorporava aos desenhos. A dinâmica entre eles havia mudado sensivelmente. O desdém inicial de Miguel dera lugar a um respeito genuíno pelas opiniões de Camila, e a formalidade cautelosa dela havia se suavizado em uma camaradagem confortável. Trabalhavam bem juntos, complementando-se, de maneiras que ambos começavam a valorizar. "O que acha deste layout para a sala sensorial?" perguntou Miguel, mostrando um esboço em seu tablet. Camila inclinou-se sobre o ombro dele para examinar o desenho, consciente da proximidade física que agora parecia natural entre eles. "Gosto da distribuição geral, mas tenho dúvidas sobre a iluminação. Pacientes com hipersensibilidade precisam de transições graduais." "Bom ponto." Miguel fez anotações rápidas na margem. "Talvez luzes dimerizáveis em zonas progressivas." Exatamente o que eu estava pensando. Seus olhares se encontraram brevemente, um momento de sintonia que havia se tornado cada vez mais frequente nos últimos dias. Miguel sorriu. Um sorriso genuíno que transformava completamente seu rosto, iluminando os olhos que antes pareciam perpetuamente sombrios. Camila sorriu de volta, ignorando o leve acelerar de seu coração.
O momento foi interrompido pelo som do telefone. Miguel atendeu, sua expressão mudando progressivamente durante a conversa. Entendo. Sim, podemos fazer isso. Amanhã às 10h. Obrigado. Desligou, virando-se para Camila com um brilho de determinação nos olhos. Era da fundação. Eles querem uma reunião presencial no escritório central, amanhã. Isso é rápido. É um teste, explicou Miguel, uma sombra de apreensão cruzando seu rosto. Querem ver se estou realmente comprometido com o projeto ou se é apenas uma fase passageira. Camila assentiu compreensivamente. Sua primeira saída oficial além de consultas médicas. Exatamente. Miguel respirou fundo, um gesto que Camila havia aprendido a reconhecer como seu modo de controlar a ansiedade. Precisarei de sua ajuda para me preparar. Há documentos a organizar, apresentações a finalizar. É claro, começamos agora mesmo. Trabalharam intensamente pelo resto do dia e parte da noite. Quando finalmente terminaram, passava da meia-noite. Camila espreguiçou-se, sentindo a tensão nos músculos após horas debruçada sobre documentos e desenhos. Acho que está tudo pronto, disse, organizando as pastas para o dia seguinte. Você deveria descansar. O dia será exigente. Miguel observava com uma expressão peculiar, quase vulnerável. Camila, você se importaria de me acompanhar amanhã? Como assistente. A solicitação a pegou desprevenida. Eu? Mas não tenho. Formação em arquitetura. Tem conhecimento prático sobre acessibilidade e uma compreensão notável do projeto. Além disso, ele hesitou. Seria mais fácil com você lá. O pedido, e particularmente a admissão final, tocou Camila profundamente. Era a primeira vez que Miguel reconhecia abertamente que se sentia mais confiante com ela ao seu lado. Claro que vou, respondeu simplesmente. Na manhã seguinte, a tensão era palpável enquanto se preparavam para sair. Miguel havia escolhido um terno escuro bem cortado, sua primeira roupa formal desde o acidente. Camila notou como suas mãos tremiam levemente enquanto arrumava a gravata. Está elegante, comentou ela, esperando aliviar a pressão. Muito profissional. Miguel sorriu tenuemente. Espero lembrar como se faz isso. Ser profissional novamente. É como andar de bicicleta, brincou Camila. Então, percebendo a possível insensibilidade da metáfora, acrescentou rapidamente. Quero dizer, algumas habilidades nunca, para sua surpresa, Miguel riu, um som genuíno e inesperado que iluminou seu rosto. É uma péssima analogia, mas aprecio a tentativa. O motorista chegou pontualmente, e a viagem até o escritório da Fundação no centro de São Paulo transcorreu em silêncio relativo. Camila observava discretamente como Miguel ficava mais tenso à medida que se aproximavam, seus dedos tamborilando nervosamente no braço da cadeira. Vai dar tudo certo, disse suavemente. Por impulso, cobriu a mão dele com a sua por um breve momento. Miguel olhou para suas mãos sobrepostas, então para o rosto dela. Algo passou entre eles. Uma comunicação silenciosa, um reconhecimento mútuo do terreno emocional desconhecido que começavam a explorar. O prédio da fundação era moderno e, felizmente, completamente acessível. Ainda assim, Camila percebia os olhares curiosos e ocasionalmente penalizados que Miguel recebia enquanto atravessavam o saguão. Ele mantinha o queixo erguido, a postura rígida, claramente desconfortável, mas determinado a não demonstrar. Reunião foi melhor do que qualquer um deles poderia ter esperado. Inicialmente formal e tensa, a atmosfera relaxou visivelmente quando Miguel começou a apresentar as adaptações ao projeto original. Seu conhecimento, paixão e nova perspectiva impressionaram visivelmente os diretores da fundação. Estas modificações no acesso às áreas sensoriais, comentou um dos diretores, é fascinante como trazem uma fluidez que não existia no projeto original. São baseadas em experiência prática, respondeu Miguel, lançando um breve olhar a Camila. Descobri que a teoria nem sempre captura as nuances de navegação em espaços quando a mobilidade é um fator. Ao final da reunião,
Não apenas o projeto estava aprovado para a continuação, como a Fundação havia proposto expandir o escopo original confiando na visão renovada de Miguel. No caminho de volta, a tensão havia se dissipado completamente. Miguel irradiava a satisfação tranquila de alguém que acabara de redescobrir sua própria competência. Você foi brilhante, comentou Camila sinceramente. Nós fomos, corrigiu ele. Suas sugestões sobre os espaços sensoriais foram cruciais. Quando chegaram à mansão, Elisa os aguardava ansiosamente. A expressão de alívio e alegria em seu rosto, ao ver o entusiasmo de Miguel contando sobre a reunião, era comovente. Isso merece uma comemoração, declarou ela. Que tal um jantar especial? Esta noite? Posso pedir do restaurante italiano que você gosta, Miguel. Parece ótimo, mãe. E Camila deve se juntar a nós, obviamente. Elisa pareceu momentaneamente surpresa pela inclusão, mas concordou prontamente. Claro, será um prazer. O jantar daquela noite foi a ocasião mais relaxada que a casa testemunhara em meses. O vinho fluía, a conversa era animada, e por algumas horas o acidente e suas consequências pareciam distantes. Miguel contava histórias de projetos anteriores, Elisa compartilhava memórias de quando ele era criança, e Camila encontrou-se genuinamente integrada à dinâmica familiar. Após a sobremesa, Elisa retirou-se para fazer os preparativos finais de sua viagem a Nova York, deixando Miguel e Camila sozinhos na varanda, desfrutando da noite amena. Obrigado por hoje, disse Miguel servindo mais vinho para ambos. Ter você lá fez toda a diferença. É o meu trabalho, respondeu Camila automaticamente, embora soubesse que não era inteiramente verdade. Miguel estudou-a por um momento. É mesmo? Acompanhar reuniões arquitetônicas, contribuir com o design de espaços sensoriais, participar de jantares familiares. Não me lembro de ter incluído isso na descrição do cargo de governanta. Havia humor em sua voz, mas também uma pergunta implícita que pairava entre eles. Camila tomou um gole de vinho, ganhando tempo para organizar seus pensamentos. Acho que minhas responsabilidades evoluíram um pouco, admitiu finalmente. Como tudo entre nós. Miguel moveu sua cadeira para mais perto. Camila, não sou tolo. Percebo o que está acontecendo aqui. O coração dela acelerou. E o que seria? Estamos cruzando fronteiras, profissionais, pessoais, talvez outras. Seus olhos encontraram os dela com intensidade inescapável. A questão é, devemos recuar ou continuar avançando? A pergunta pairou entre eles carregada de possibilidades e complicações. Camila sabia que deveria ser cautelosa, manter os limites profissionais, proteger seu coração e carreira. E ainda assim, não sei se quero recuar, admitiu em voz baixa. A mão de Miguel encontrou a dela sobre a mesa. Eu também não. O momento foi interrompido pelo som de Elisa retornando à sala. Eles se afastaram sutilmente, mas algo havia sido reconhecido e não poderia ser desdito. Mais tarde, naquela noite em seu quarto, Camila encarava o teto, repassando mentalmente os eventos do dia. A reunião bem-sucedida, o jantar de comemoração e aquela conversa na varanda que havia explicitado o que ambos vinham sentindo há semanas, estava se apaixonando por Miguel Almeida. Era imprudente, complicado, potencialmente desastroso para sua situação profissional. E ainda assim, inegável, igualmente inegável, era o fato de que ele parecia reciprocar seus sentimentos. A questão agora era o que fariam a respeito, e se qualquer decisão poderia evitar complicações para ambos. Na manhã seguinte, a casa estava em movimento com os preparativos finais para a viagem de Elisa e Miguel. Camila ajudava a organizar as malas, verificar medicações e documentos necessários, mantendo uma eficiência profissional que mascarava sua agitação interna depois da conversa da noite anterior. Tem certeza que ficará bem sozinha com a casa? Perguntou Elisa pela terceira vez. Pedro, o jardineiro, virá diariamente e deixei o contato da governanta anterior, caso precise de qualquer orientação. Ficarei perfeitamente bem, senhora Almeida. Aproveite sua viagem sem preocupações. Se houver qualquer emergência, mãe
interrompeu Miguel entrando na sala. Camila é perfeitamente capaz de cuidar da casa por 3 dias. Na verdade, estou mais preocupado com você se lembrando de todos os detalhes da minha rotina em Nova York. A brincadeira dissipou a tensão, e todos riram. Era surpreendente e reconfortante ver como Miguel havia passado de resistente a entusiasmado com a viagem em tão pouco tempo. Quando finalmente chegou a hora da partida, Camila acompanhou-os até o carro. Elisa abraçou-a afetuosamente, sussurrando agradecimentos por tudo que havia feito por seu filho. Miguel, por sua vez, deteve-se por um momento. 3 dias passarão rápido, disse ele, segurando brevemente a mão dela, longe dos olhos da mãe. Quando eu voltar, precisamos terminar nossa conversa. Camila assentiu, sentindo um misto de ansiedade e expectativa. Tenha uma boa viagem e boa sorte no evento. Observou o carro afastar-se. Uma sensação estranha de vazio instalando-se em seu peito. Havia se acostumado à presença constante de Miguel, aos desafios diários de lidar com seu temperamento complexo, à satisfação de vê-lo progredir gradualmente. 3 dias pareciam de repente um tempo muito longo. De volta à casa, agora silenciosa, Camila decidiu aproveitar a oportunidade para colocar a rotina doméstica em dia. Organizou a lavanderia, planejou refeições para seu retorno e finalmente permitiu-se explorar partes da mansão que raramente visitava. No final da tarde, entrou no ateliê de Miguel. Sem sua presença dominante, o espaço parecia diferente, mais acessível, embora ainda imbuído de sua essência. Camila percorreu os dedos pelas plantas arquitetônicas espalhadas, admirando a precisão dos traços e a visão por trás deles. Sentou-se na cadeira que costumava ocupar durante suas sessões de trabalho conjunto, recordando os momentos de diálogo e colaboração. Em tão pouco tempo, aquele espaço havia se transformado de um refúgio isolado para um centro criativo vibrante novamente. Seu telefone tocou, sobressaltando-a em meio ao silêncio. Era Denise, a amiga que a indicara para o emprego. Como estão as coisas na mansão dos milionários? Perguntou Denise após os cumprimentos iniciais. Diferentes do que eu esperava, respondeu Camila honestamente. Espero que isso signifique... Melhor, significa complicado. Hesitou antes de continuar. Denise, você acredita que uma relação que começa com tanta desigualdade pode realmente funcionar? De que tipo de desigualdade estamos falando? Financeira? Social? Todas essas. E também circunstancial. Ele é meu empregador, vem de um mundo completamente diferente do meu e está em um momento de vulnerabilidade particular. Houve um silêncio do outro lado da linha. Camila Silva Nogueira, você está me dizendo que se envolveu com Miguel Almeida? Não exatamente. Ainda não. Mas poderia acontecer, completou Denise. Oh, amiga, você sempre gostou de complicações, não é? Camila suspirou. Não planejei isso, aconteceu gradualmente. Começamos como adversários, depois nos tornamos colegas de trabalho e agora você está apaixonada, concluiu Denise. Olha, não vou dizer que é fácil ou simples, mas também não vou dizer que é impossível. Só tenha cuidado, proteja seu coração e sua carreira. A conversa continuou por mais alguns minutos, com Denise extraindo detalhes sobre a evolução da relação e oferecendo conselhos misturados com preocupação. Quando desligaram, Camila sentia-se simultaneamente reconfortada e ainda mais confusa. Preparou um jantar simples para si mesma e estava prestes a sentar-se à mesa quando a campainha tocou. Franzindo o senho, dirigiu-se à porta principal. Não esperava visitas e os fornecedores geralmente usavam a entrada de serviço. No monitor de segurança, viu um homem alto de cerca de 40 anos, vestindo roupas casuais elegantes. Não, o reconheceu, mas algo em sua postura confiante sugeria familiaridade com a casa. Pois não? Perguntou através do interfone. Boa noite, sou Ricardo Mendes, amigo de Miguel, ele está? Lamento, mas o Sr. Almeida está viajando. Retorna em 3 dias. O homem pareceu genuinamente surpreso. Miguel viajando? Isso é inesperado. Ele não mencionou nada quando falamos na semana passada.
Havia algo na expressão dele que deixou Camila desconfortável, como se a ideia de Miguel viajando fosse não apenas surpreendente, mas quase suspeita. Foi uma decisão recente, explicou ela. Posso ajudar em algo? E você é Camila Nogueira. Trabalho para a família Almeida. Ricardo estudou-a através da câmera com interesse renovado. Ah, você deve ser a nova governanta. Miguel mencionou algo a respeito. Sorriu, um sorriso calculado que não atingia completamente os olhos. Poderia dar um recado? Diga a ele que passei para discutir aquela proposta que mencionei e que tentarei novamente quando retornar. Certamente. Após a partida do visitante, Camila voltou à sua refeição, mas a sensação de desconforto persistia. Algo na maneira como Ricardo reagira à notícia da viagem e como a observara através da câmera parecia avaliativo. Mais tarde naquela noite, enquanto se preparava para dormir, seu telefone tocou novamente. Era Miguel. Oi, respondeu tentando ignorar o súbito aceleramento de seu coração. Como foi o voo? Tedioso, como esperado. O hotel é confortável, embora a acessibilidade não seja tão perfeita quanto anunciado. Havia um sorriso em sua voz, aquele tom mais leve que se tornara mais frequente nas últimas semanas. Como está a casa sem nós? Estranhamente silenciosa. Ah, e você teve uma visita, Ricardo Mendes. Um breve silêncio seguiu-se à menção do nome. O que ele queria? Apenas deixou um recado sobre uma proposta que vocês discutiram. Pareceu surpreso por você estar viajando. Imagino que sim. O tom de Miguel havia mudado, tornando-se mais reservado. Ricardo é um antigo colega de faculdade, também arquiteto. Entendo. Na verdade, não entende. Miguel fez uma pausa. Ricardo tem tentado me convencer a vender meu escritório e os direitos sobre meus projetos desde o acidente. Ele acredita que minha carreira acabou. A franqueza da declaração surpreendeu Camila. Que amigo maravilhoso, comentou sarcasticamente. Miguel riu, a tensão dissipando-se. Ele tem seus motivos. Sempre fomos mais competidores que amigos, para ser honesto. Outra pausa. Camila, estou ligando porque... Bem, para ser direto, estava pensando em você. O coração dela deu um salto. Eu também tenho pensado em você. Nossa conversa na varanda, temos muito a discutir quando eu voltar. Sim, temos. Mas enquanto isso, continuou ele, sua voz suavizando-se, queria apenas ouvir sua voz e garantir que está tudo bem. A conversa fluiu facilmente depois disso, desviando para tópicos mais leves. O hotel em Nova York, os preparativos para o evento beneficente, pequenos detalhes sobre o dia de cada um. Era impressionante como, em tão pouco tempo, a comunicação entre eles havia se transformado de hostil para calorosa e confortável. Quando finalmente desligaram, quase uma hora depois, Camila sentia-se simultaneamente leve e ansiosa. As barreiras entre eles estavam desmoronando rapidamente. E enquanto parte dela temia as complicações que viriam, outra parte ansiava por explorar essas novas possibilidades. Os 2 dias seguintes passaram em uma rotina tranquila. Camila cuidava da casa, aproveitava momentos raros de folga e trocava mensagens frequentes com Miguel. Cada comunicação parecia fortalecer a conexão entre El, na véspera do retorno deles, tornando ainda mais clara a transformação de sua relação. Camila dedicou-se a preparar a casa, garantindo que tudo estivesse impecável. Estava arrumando flores frescas na sala quando, respirando fundo para disfarçar a irritação, abriu a porta. Senhor Mendes, o senhor Almeida ainda está viajando, como informei anteriormente. Ricardo sorriu, aquele mesmo sorriso calculado. Na verdade, vim falar com você, senhorita Nogueira. Isso a pegou de surpresa. Comigo? Podemos conversar brevemente? Relutantemente, Camila permitiu sua entrada, conduzindo-o até a sala formal, onde manteve uma distância profissional. Em que posso ajudá-lo? Ricardo observou o ambiente luxuoso antes de responder. Estou curioso sobre essa nova dinâmica na vida de Miguel.
Primeiro descubro que ele contratou uma governanta com formação em enfermagem. Depois, que repentinamente voltou a trabalhar em projetos que havia abandonado. E agora, mais surpreendentemente, que está viajando pela primeira vez desde o acidente. Não vejo como isso seria da sua conta, respondeu Camila friamente. Miguel é meu amigo há 20 anos. Steve Auel e campainha tocou novamente. Verificando o monitor, viu Ricardo Mendes uma segunda vez, durante toda a recuperação, testemunhando sua depressão, sua raiva, sua recusa em aceitar a nova realidade. E então você aparece e magicamente tudo muda. Havia uma acusação implícita em suas palavras que Camila não podia ignorar. Senhor Mendes, se está insinuando algo sobre minha relação profissional com o Sr. Almeida, sugiro que seja direto. Ricardo inclinou-se ligeiramente para a frente. Estou meramente preocupado que Miguel possa estar sendo influenciado, tomando decisões precipitadas por motivos emocionais, em vez de práticos. Como não vender seu escritório para você? Camila não conseguiu conter a réplica afiada. Um flash de irritação cruzou o rosto de Ricardo. Vejo que ele mencionou isso. Sim, propus comprar o escritório e os projetos. Seria um bom negócio para ele. Uma saída digna de uma carreira que, realisticamente, não pode continuar como antes. Por que não? Vamos ser práticos. Arquitetura. Não é profissão para quem está preso a uma cadeira de rodas. Especialmente o tipo de arquitetura que Miguel fazia, social, interativa, próxima do terreno e das comunidades. Camila sentiu a indignação crescer dentro de si. Talvez seja exatamente por isso que ele seja ainda mais qualificado agora. Ele não apenas projeta a acessibilidade, ele a vive diariamente. Ricardo riu, um som condescendente que irritou ainda mais Camila. Uma perspectiva encantadora, sem dúvida. Você o convenceu disso também? Junto com a ideia de que pode retomar sua vida anterior, viajar, dirigir seu escritório como se nada tivesse mudado? Não precisei convencê-lo de nada, respondeu Camila, mantendo a voz firme apesar da raiva crescente. Miguel é perfeitamente capaz de tomar suas próprias decisões. É mesmo? Ricardo levantou-se, preparando-se para sair. Só espero que ele não esteja confundindo gratidão e atração com algo mais significativo. Seria lamentável para todos os envolvidos. A insinuação atingiu Camila como um tapa. Antes que pudesse responder, Ricardo continuou. Cuide-se, senhorita Nogueira, e lembre-se que no mundo dos Almeida, pessoas como nós são sempre substituíveis. Com essas palavras, dirigiu-se à porta, deixando Camila paralisada em choque e fúria silenciosa. Passou o resto da noite em um turbilhão de emoções. A visita de Ricardo havia tocado em todas as suas inseguranças sobre o relacionamento nascente com Miguel. Seria tudo uma ilusão temporária? Estaria ela confundindo gratidão profissional com algo mais profundo? E quanto a Miguel, estaria ele buscando nela apenas um suporte emocional durante sua recuperação, algo que eventualmente se tornaria dispensável? No fundo, sabia que as motivações de Ricardo eram interesseiras. Ele claramente queria o escritório e os projetos de Miguel, e seu conselho era mais manipulação que preocupação genuína. Ainda assim, suas palavras encontravam ressonância em dúvidas que Camila já alimentava secretamente. Na manhã seguinte, recebeu uma mensagem de Elisa informando o horário de chegada. A casa precisava estar preparada, as malas desfeitas e a rotina restabelecida sem contratempos. Camila mergulhou no trabalho, agradecida pela distração. Quando finalmente ouviu o carro na entrada, seu coração disparou. Ajeitou o uniforme, respirou fundo e dirigiu-se à porta principal para recebê-los. Elisa entrou primeiro, parecendo cansada, mas satisfeita. Miguel vinha logo atrás, manejando a cadeira de rodas com a desenvoltura habitual. Seus olhos encontraram, imediatamente, os de Camila, e o sorriso que se abriu em seu rosto dissipou instantaneamente muitas das dúvidas que a haviam atormentado. Bem-vindos de volta, disse ela, ajudando com as malas. Como foi a viagem? Exaustiva, respondeu Elisa, dirigindo-se para dentro, mas produtiva. O evento foi um sucesso,
E Miguel causou uma impressão extraordinária nos patrocinadores. Minha mãe está exagerando, comentou Miguel, embora seu tom indicasse orgulho. Foi apenas uma conversa normal entre profissionais. Você subestima o impacto que teve, insistiu Elisa. Vários diretores comentaram como sua perspectiva sobre design inclusivo era revolucionária. Enquanto Elisa continuava relatando os sucessos da viagem, Camila e Miguel trocavam olhares que comunicavam muito mais que palavras poderiam. Havia uma intensidade renovada entre eles, como se a breve separação tivesse apenas cristalizado o que ambos já sentiam. Vou descansar um pouco antes do jantar, anunciou Elisa finalmente. Miguel, você deveria fazer o mesmo. Foi uma viagem longa. Em breve, respondeu ele sem desviar os olhos de Camila. Primeiro gostaria de verificar algumas correspondências no escritório. Assim que Elisa retirou-se, Miguel indicou para Camila segui-lo até o ateliê. O espaço parecia diferente agora. Não mais um santuário de isolamento, mas um lugar de possibilidades renovadas. Senti sua falta, disse ele simplesmente quando estavam a sós. Eu também senti a sua, respondeu, ela permitindo que a verdade simples substituísse todas as complicações que a atormentavam. Miguel aproximou-se, tomando as mãos dela entre as suas. A viagem foi reveladora em muitos sentidos. Percebi que posso retomar minha vida, minha carreira, mesmo que de forma adaptada. Mas também percebi que não quero fazer isso sozinho. O coração de Camila acelerou. Miguel, sei que é complicado, continuou ele. Sou seu empregador. Estou em um momento vulnerável de mudanças. Há um desequilíbrio de poder que não podemos ignorar. Camila assentiu, surpresa por ele articular precisamente as preocupações que a haviam consumido. Ricardo Mendes esteve aqui ontem, disse abruptamente. Miguel franziu o senho. O que ele queria? Alertar-me. Sobre você, sobre nós. Ele sugeriu que seus sentimentos podem ser apenas gratidão passageira. E os meus... oportunismo. Um flash de fúria cruzou o rosto de Miguel. Ricardo sempre teve o dom de interferir onde não é chamado. Ainda assim, ele levantou pontos válidos. Camila respirou fundo, reunindo coragem para a honestidade completa. Tenho medo, Miguel. Medo de que estejamos confundindo esta situação intensa com algo que não pode durar. Medo de arriscar meu coração e minha estabilidade por algo efêmero. Miguel segurou seu olhar com uma intensidade que parecia alcançar sua alma. Não posso prometer que será fácil ou sem complicações, mas posso prometer que o que sinto por você não é gratidão confusa ou dependência emocional temporária. É mais profundo, mais verdadeiro. Ele estendeu a mão tocando gentilmente o rosto dela. Camila, você me devolveu não apenas a vontade de viver, mas a coragem de sonhar novamente. Mostrou-me que há um caminho adiante que vale a pena percorrer. E quero percorrê-lo com você ao meu lado, não como minha funcionária, mas como minha parceira. As palavras tocaram Camila profundamente, dissolvendo as dúvidas que Ricardo havia plantado. Inclinou-se para a carícia, permitindo-se acreditar que o impossível poderia de fato ser possível. Isso significa que estou demitida? Brincou, tentando aliviar a intensidade do momento. Miguel riu suavemente. Tecnicamente diria que é uma mudança de função, com um aumento significativo nos benefícios. Lentamente, como se ambos temessem, quebrar o encanto, aproximaram-se. O primeiro beijo foi gentil, tenro, uma promessa silenciosa de possibilidades futuras. Quando se separaram, Camila viu nos olhos de Miguel um brilho que não estava presente quando o conhecera. Esperança, determinação e algo que só podia ser descrito como o amor nascente. Não será um caminho fácil, murmurou ela. Os caminhos mais valiosos raramente são, respondeu ele. Mas não estamos sozinhos. Naquele momento, com o sol do fim de tarde filtrando-se pelas amplas janelas do ateliê, iluminando os projetos que representavam o futuro renascido de Miguel, Camila permitiu-se acreditar que haviam encontrado algo precioso e duradouro. Não apesar das adversidades que haviam enfrentado, mas talvez por causa delas. Era um novo amanhecer para ambos, não um retorno ao que eram antes,
mas um avanço para algo diferente, possivelmente mais rico e mais significativo do que qualquer. Um deles poderia ter imaginado sozinho. As semanas seguintes trouxeram mudanças significativas à mansão dos Almeida. A relação entre Camila e Miguel evoluía gradualmente, encontrando seu próprio ritmo em meio às complexidades de suas circunstâncias. Não havia sido fácil anunciar a transformação de seu relacionamento para Elisa, que inicialmente mostrou-se preocupada com as implicações e possíveis complicações. "Não quero que nenhum de vocês se machuque", dissera ela durante a tensa conversa na biblioteca. "Miguel está em um momento de transição e você, Camila, em uma posição vulnerável." "Entendemos os riscos", respondera Miguel, segurando firmemente a mão de Camila. "Mas também acreditamos que o que encontramos é valioso demais para ser ignorado por medo das complicações." Gradualmente, Elisa aceitara a nova realidade, especialmente ao testemunhar a felicidade renovada do filho e o efeito positivo que o relacionamento tinha em sua recuperação tanto física quanto emocional. Quanto à posição de Camila na casa, chegaram a um acordo provisório. Ela continuaria responsável pela organização doméstica, mas agora com uma governanta auxiliar que assumiria as tarefas mais práticas, permitindo que Camila dividisse seu tempo entre o papel doméstico e sua crescente participação nos projetos arquitetônicos de Miguel como consultora de acessibilidade. O projeto da escola em Paraisópolis avançava rapidamente. Miguel havia recontratado parte de sua antiga equipe, adaptando o fluxo de trabalho para acomodar sua nova realidade. As visitas ao terreno da construção eram realizadas por assistentes equipados com câmeras que transmitiam em tempo real, permitindo que Miguel supervisionasse virtualmente cada etapa. Numa ensolarada manhã de sexta-feira, enquanto trabalhavam juntos no ateliê, Miguel surpreendeu Camila com uma proposta inesperada. "Quero visitar o terreno da escola", anunciou ele, observando atentamente a reação dela. Camila ergueu os olhos dos desenhos que analisava. "Você quer dizer com as câmeras?" "Não, pessoalmente." Sua expressão era determinada, embora Camila pudesse detectar a apreensão subjacente. "É hora de enfrentar esse desafio." O terreno da escola era carregado de significado para Miguel. Fora ali que sofrera o acidente que mudara sua vida. Retornar seria um passo monumental em sua jornada de recuperação. "Tem certeza de que está pronto?" perguntou Camila gentilmente. "Não", admitiu ele com um sorriso tenso. "Mas preciso fazer isso de qualquer forma. E quero que você venha comigo." 2 dias depois, estavam a caminho de Paraisópolis. O motorista navegava cuidadosamente pelas ruas irregulares da comunidade, enquanto Miguel observava através da janela, absorvendo as mudanças no bairro desde sua última visita. Sua atenção era palpável. Os nós dos dedos brancos de apertar o braço da cadeira, a respiração controlada deliberadamente. Camila segurou sua mão. "Estou aqui. Podemos voltar a qualquer momento." Ele assentiu silenciosamente, sem desviar os olhos da paisagem urbana que se desenrolava além da janela. Quando finalmente chegaram ao terreno da construção, um pequeno comitê de recepção os aguardava, representantes da fundação, o engenheiro responsável e membros da comunidade que participavam do projeto. A descida do carro foi um momento delicado. Mesmo com a rampa portátil, o terreno irregular apresentava desafios que não existiam nos ambientes controlados da mansão. Miguel enfrentou cada obstáculo com determinação silenciosa, recusando ajuda além do necessário. O canteiro de obras estava em fase inicial, fundações escavadas, algumas estruturas de sustentação já erguidas, o esqueleto da futura escola começando a tomar forma. Miguel avançou cautelosamente pela área preparada para sua visita, uma faixa de terreno compactado que permitia que a cadeira progredisse, ainda que com dificuldade. "Nunca pensei que voltaria aqui", comentou ele em voz baixa, apenas para Camila ouvir, enquanto se aproximavam do ponto exato onde o acidente ocorrera. Agora, não havia vestígios visíveis da tragédia. As escavações haviam remodelado completamente aquela seção do terreno.
Ainda assim, Miguel parou contemplando o local com uma intensidade que falava de memórias dolorosas sendo processadas. Foi naquele ponto, disse finalmente apontando. Estava inspecionando a qualidade do solo quando parte da encosta cedeu. Lembro do som antes de qualquer coisa, um estalo, depois um rugido. Não tive tempo de reagir. Camila permaneceu em silêncio respeitoso, permitindo que ele navegasse por essas lembranças em seu próprio ritmo. É estranho, continuou Miguel após um momento. Passei meses evitando pensar neste lugar, e agora que estou aqui, percebo que o transformei em algo muito maior e mais aterrorizante em minha mente. É natural, respondeu Camila suavemente. Nossos traumas tendem a crescer nas sombras. Confrontá-los sob a luz do dia frequentemente os reduz a proporções mais gerenciáveis. Miguel estendeu a mão para ela, um gesto de gratidão silenciosa por sua compreensão. Juntos, continuaram o tour pelo canteiro de obras, com Miguel gradualmente recuperando sua postura profissional, fazendo perguntas técnicas ao engenheiro, discutindo adaptações com os representantes da fundação. O momento mais tocante veio quando um grupo de crianças da comunidade, que frequentariam a escola quando concluída, aproximou-se para conhecer o arquiteto. Haviam preparado desenhos de como imaginavam que o espaço seria e os entregaram a Miguel com sorrisos tímidos e expectativas brilhando nos olhos. Esta é sua escola, disse Miguel a eles, encontrando cada olhar curioso. Estou apenas ajudando a transformar seus sonhos em paredes e tetos. Camila observava à distância, sentindo uma onda de emoção ao testemunhar a conexão genuína entre Miguel e as crianças. Não havia pena nos olhares delas para sua cadeira de rodas. Apenas curiosidade, respeito e excitação pelo futuro que ele ajudava a construir para elas. Na viagem de volta, Miguel estava silencioso, mas de uma forma diferente da tensão da Rida. Era uma quietude contemplativa, processando a experiência significativa que acabava de viver. Obrigado por vir comigo hoje, disse finalmente, quebrando o silêncio enquanto entravam nos limites da cidade. Não teria conseguido sem você. Teria sim, respondeu Camila com convicção. Talvez não hoje, talvez não exatamente da mesma forma, mas teria conseguido eventualmente. Você é mais forte do que acredita, Miguel. Ele sorriu, entrelaçando seus dedos nos dela. Talvez, mas com você sou mais forte ainda. De volta à mansão, encontraram Elisa aguardando ansiosamente por notícias da visita. Seu alívio ao ver o filho retornando sem sinais visíveis de trauma renovado era palpável. Foi libertador, respondeu Miguel à sua pergunta não formulada. Difícil, mas necessário. Naquela noite, enquanto Camila preparava-se para dormir em seu quarto, ouviu uma batida suave na porta. Miguel esperava do lado de fora, um envelope nas mãos. Posso entrar? Ela assentiu, abrindo espaço. Nos últimos meses, haviam estabelecido limites claros sobre espaços pessoais, navegando cuidadosamente a transição de sua relação enquanto respeitavam a autoridade de Elisa em sua casa. Recebi isto hoje, disse ele entregando o envelope a Camila. Queria compartilhar com você primeiro. Era uma carta formal da fundação que financiava a escola, não apenas confirmando a continuidade do projeto atual, mas propondo uma expansão significativa. Uma série de escolas inclusivas em diferentes comunidades vulneráveis, todas sob a direção arquitetônica de Miguel. Isso é incrível, exclamou Camila, genuinamente emocionada pela oportunidade. Miguel, isso é exatamente o que você sempre quis fazer. É mais do que isso, respondeu ele, uma intensidade particular em seu olhar. É uma chance de transformar o que aconteceu comigo em algo positivo para tantas outras pessoas, de criar espaços onde a diferença não seja obstáculo, mas valorizada. Você merece isso. Trabalharam duro para chegar até aqui. Nós trabalhamos, corrigiu ele, e é por isso que tenho algo a propor. Miguel retirou do bolso uma pequena caixa, surpreendendo Camila com o gesto inesperado. Não é o que você está pensando, disse ele com um sorriso vendo sua expressão. Ou talvez seja parcialmente. Abriu a caixa, revelando uma chave elegante acompanhada de uma miniatura arquitetônica de uma casa.
Comprei um apartamento, explicou. Adaptado, próximo ao meu escritório. Um espaço que é completamente meu. Não uma extensão da casa. Da minha família, mas um novo começo. Camila segurou a chave, compreendendo o significado profundo daquele gesto. Este é um passo importante, e quero que você considere compartilhá-lo comigo, continuou ele. Não como minha governanta, não como minha assistente, como minha parceira, em todos os sentidos. A proposta pairou entre eles, carregada de implicações. Não era apenas sobre um espaço físico compartilhado, mas sobre uma nova fase em suas vidas, independência para ele, uma mudança de identidade profissional para ela. Miguel, Camila hesitou, emoções conflitantes em seu peito. Não precisa responder agora, apressou-se ele a dizer. É uma decisão importante, e entendo completamente se precisar de tempo. Não é isso, respondeu ela. É que ainda estou construindo minha própria identidade profissional. Estou amando trabalhar com você nos projetos, mas também sinto falta da minha formação original, da conexão direta com pacientes do trabalho de recuperação física. Miguel assentiu, compreensivo. E se pudesse ter ambos? Como assim? A fundação está planejando um centro de reabilitação adjacente à primeira escola. Um espaço onde crianças com necessidades especiais possam receber tratamento integrado com sua educação. Seus olhos brilhavam com entusiasmo crescente. Eles precisarão de profissionais qualificados, especialmente alguém que entenda tanto de cuidados de saúde quanto de design inclusivo. A possibilidade capturou a imaginação de Camila instantaneamente. Um caminho profissional que unisse suas diferentes áreas de conhecimento, que aproveitasse tudo o que havia aprendido nos últimos meses, sem abandonar sua formação original. Seria perfeito, admitiu uma onda de excitação crescendo dentro dela. Você seria perfeita para isso, corrigiu Miguel segurando suas mãos. E poderíamos construir algo juntos, não apenas um relacionamento pessoal, mas um legado profissional. Significativo. Camila olhou para a chave em sua mão, para o homem à sua frente, e para o futuro que se desdobrava como possibilidade tangível entre eles. Não seria um caminho sem desafios. Ainda haveria ajustes, aprendizados, momentos de dúvida, mas havia também potencial para uma vida rica em propósito compartilhado. Sim, respondeu finalmente, com um sorriso que iluminava seu rosto. 6 meses depois, o sol de primavera banhava com luz dourada o pátio central da escola Arco-Íris, destacando as cores vibrantes que davam nome ao projeto. Fileiras de cadeiras estavam organizadas diante de um pequeno palco, onde uma faixa anunciava a inauguração oficial. Crianças da comunidade, muitas com necessidades especiais, aguardavam excitadas junto aos pais e professores. Na primeira fileira, Miguel ajustava discretamente o colarinho de sua camisa social, sentindo aquela familiar mistura de nervosismo e orgulho que sempre precedia momentos importantes. Ao seu lado, Camila checava os últimos detalhes da cerimônia em seu tablet, ocasionalmente lançando olhares reconfortantes em sua direção. Está tudo pronto, sussurrou ela, apertando suavemente sua mão. As crianças não poderiam estar mais animadas. Miguel assentiu, observando com satisfação como o espaço funcionava exatamente como havia sido projetado. Rampas suaves, integrando diferentes níveis, áreas sensoriais estrategicamente posicionadas, e aquela sensação de fluidez que permitia que todos, independentemente de suas capacidades físicas, navegassem com dignidade e autonomia. Os últimos meses haviam sido intensos. A mudança para o novo apartamento, a reestruturação do escritório de arquitetura e a implementação acelerada do projeto da escola haviam exigido dedicação extraordinária de ambos. Paralelamente, Camila iniciara sua transição profissional, dividindo seu tempo entre consultoria nos projetos arquitetônicos e a estruturação do centro de reabilitação adjacente à escola, que seria inaugurado no mês seguinte. Não fora um caminho sem obstáculos. Houve momentos de dúvida,
ajustes difíceis e ocasionalmente conflitos à medida que redefiniam seus papéis, não mais empregador e funcionária, mas parceiros iguais, cada um com suas forças e inseguranças. A questão financeira havia sido particularmente delicada, com Camila insistindo em manter sua independência econômica, e Miguel aprendendo a respeitar os limites que ela estabelecia. O relacionamento com Elisa também evoluíra. Após a hesitação inicial, ela tornara-se uma apoiadora fervorosa da relação, reconhecendo como ambos floresciam juntos. Hoje, ela estava sentada do outro lado de Miguel, elegante como sempre, ocasionalmente acenando para conhecidos na plateia. "Está na hora", anunciou o representante da fundação, aproximando-se deles. "Vamos começar a cerimônia." Os discursos oficiais transcorreram com a previsível formalidade. Agradecimentos às autoridades presentes, explicações sobre o financiamento, projeções para o futuro do projeto. Finalmente, chegou o momento que todos aguardavam. "E agora", anunciou o mestre de cerimônias, "gostaria de chamar o arquiteto responsável por este espaço revolucionário, o senhor Miguel Almeida." Sob aplausos calorosos, Miguel dirigiu sua cadeira até o palco, utilizando a rampa lateral projetada por ele mesmo. No centro do palco, ajustou o microfone e observou a plateia por um momento, deixando que a emoção do momento o preenchesse completamente. "Há um ano", começou ele, "achei que minha carreira havia terminado. Que os sonhos de criar espaços que realmente fizessem diferença nas vidas das pessoas tinham sido sepultados junto com minha mobilidade." Fez uma pausa, seu olhar encontrando o de Camila na plateia. Estava errado. O que parecia ser o fim era, na verdade, o começo de uma jornada diferente. Uma jornada que me ensinou que nossas limitações, quando abraçadas com honestidade, podem se transformar em novas formas de conhecimento e criação. Suas palavras ecoavam pelo pátio, capturando a atenção de todos os presentes. Esta escola não é apenas um edifício. É uma declaração de que todos pertencemos, todos contribuímos, todos merecemos espaços que nos recebam como somos. Foi projetada não apenas para acomodar diferenças, mas para celebrá-las como parte essencial da textura humana. Miguel continuou explicando brevemente as inovações arquitetônicas do projeto, mas mantendo o foco no propósito humano por trás das decisões técnicas. Ao concluir, fez um gesto em direção a Camila. Não poderia encerrar sem reconhecer a pessoa que tornou isso possível. Não apenas por suas contribuições profissionais inestimáveis para este projeto, mas por me mostrar que sempre há um novo caminho a seguir, desde que tenhamos a coragem de dar o primeiro passo. Camila sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos enquanto a plateia a aplaudia. Não haviam planejado este reconhecimento público, e a surpresa tornava o momento ainda mais tocante. A cerimônia continuou com a entrega simbólica das chaves à diretora da escola e uma apresentação musical das crianças. Finalmente as fitas foram cortadas e todos foram convidados a explorar as instalações. Miguel e Camila moviam-se pelo espaço, recebendo congratulações e respondendo perguntas. Em um momento tranquilo, encontraram-se em um dos jardins sensoriais internos, um espaço sereno projetado para oferecer estímulos calmantes para crianças com sensibilidades específicas. "Conseguimos", disse Camila suavemente, observando como a luz filtrava-se através do dossel verde acima deles, criando padrões dançantes no piso texturizado. "Sim", concordou Miguel, seguindo seu olhar. "Mais do que isso, estamos apenas começando." Naquele momento, foram abordados por um rosto familiar. Ricardo Mendes, impecavelmente vestido e com uma expressão ambivalente que mesclava admiração relutante e desconforto. Miguel cumprimentou formalmente. "O projeto é impressionante, parabéns." "Ricardo", respondeu Miguel com um aceno educado. "Obrigado por vir." Um silêncio desconfortável instalou-se entre eles, carregado de histórias não ditas e tensões passadas. "Senhorita Nogueira", Ricardo dirigiu-se a Camila com formalidade excessiva. "Ouvi dizer que estará coordenando o centro de reabilitação." "Sim", confirmou ela,
A integração entre educação e terapia é o coração deste projeto. Ricardo assentiu, aparentemente buscando palavras. Parece que eu estava equivocado em minhas preocupações. Vocês construíram algo significativo aqui. Era o mais próximo de um pedido de desculpas que poderiam esperar dele. Miguel aceitou o gesto com graça. Todos cometemos erros de julgamento. Ricardo. O importante é reconhecê-los e seguir em frente. Após a partida de Ricardo, Camila e Miguel continuaram seu tour pelo espaço, eventualmente chegando à ala que abrigaria o centro de reabilitação. Ainda em fase final de construção, já mostrava os princípios que haviam guiado seu design. Dignidade, conforto e propósito terapêutico integrados em cada detalhe. Ainda não acredito que em 3 semanas estarei recebendo meus primeiros pacientes aqui, comentou Camila, visualizando mentalmente como o espaço funcionaria. Você transformará suas vidas, assim como transformou a minha, respondeu Miguel, observando-a com admiração evidente. De volta ao apartamento que agora compartilhavam, Camila e Miguel relaxavam na varanda ampla que havia sido um dos motivos principais para escolherem aquele lugar. Com vista para um parque arborizado, oferecia um refúgio de paz após dias agitados. Conversei com o Dr. Mendes hoje, comentou Miguel, servindo 2 taças de vinho. Ele está impressionado com meu progresso. Nos últimos meses, Miguel havia retomado as sessões regulares de fisioterapia, não alimentando esperanças irrealistas de recuperação completa, mas comprometido em manter a saúde e força que possuía. Este compromisso com seu bem-estar físico refletia uma mudança maior. A aceitação de sua condição não como uma sentença, mas como uma realidade com a qual poderia viver plenamente. Ele mencionou novos tratamentos? Perguntou Camila, aceitando a taça oferecida. Sim, mas deixei claro que não estou mais obcecado com a ideia de consertar o que aconteceu. Estou em paz com quem sou agora. Essa transformação era para Camila talvez a mais significativa de todas. Ver Miguel não apenas sobrevivendo, mas prosperando dentro de suas circunstâncias, construindo uma vida que não era definida por limitações, mas por possibilidades. Recebi um convite interessante hoje, disse ela, mudando de assunto. A universidade quer que eu dê uma série de palestras sobre design inclusivo e terapia ocupacional. Aparentemente, nossa abordagem integrada está chamando atenção. Você deveria aceitar, encorajou Miguel. Ninguém fala sobre isso com a autoridade que você tem. Estive pensando que poderíamos apresentar juntos. Sua visão arquitetônica complementaria perfeitamente a perspectiva terapêutica. Miguel sorriu, considerando a proposta. Uma parceria acadêmica além da profissional, estamos expandindo nossos horizontes. Sempre, respondeu Camila, retribuindo o sorriso. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons dourados e rosa, um espetáculo que nunca deixava de apreciar daquela varanda. Camila refletia silenciosamente sobre a jornada extraordinária dos últimos 12 meses, de enfermeira desempregada a governanta relutante e agora coordenadora de um centro de reabilitação inovador e consultora em projetos de acessibilidade. Mas por nós, que está pensando? Perguntou Miguel, notando sua expressão contemplativa. Em como a vida toma rumos inesperados, respondeu ela honestamente. 1 ano atrás estava desesperada por qualquer emprego e você estava determinado a afastar qualquer pessoa que tentasse ajudá-lo. E agora aqui estamos, inaugurando uma escola, planejando palestras universitárias e... Ele fez uma pausa, retirando uma pequena caixa do bolso. Bem, talvez planejando outras coisas também. O coração de Camila acelerou ao reconhecer o gesto. Miguel. Desta vez, é exatamente o que você está pensando, disse ele com um sorriso nervoso, abrindo a caixa para revelar um anel simples, mas elegante. Não é apenas sobre compartilhar um espaço físico agora. É sobre construir uma vida juntos, em todos os sentidos. Camila observava o anel, emoções intensas percorrendo seu corpo. Não era uma surpresa completa. Haviam discutido o casamento como possibilidade futura, mas a realidade concreta da proposta
ainda a deixava sem palavras. Sei que ainda estamos definindo como equilibrar nossas vidas profissionais e pessoais, continuou Miguel, lendo sua hesitação. E não pretendo apressar nada. Isso é uma promessa, não uma pressão. Camila encontrou seus olhos, vendo neles todo o caminho que haviam percorrido juntos, da hostilidade inicial à confiança, do respeito ao amor. Um caminho que havia transformado ambos profundamente. Sim, respondeu simplesmente, estendendo a mão para que ele deslizasse o anel em seu dedo. Uma promessa que pretendo cumprir. O beijo que selou o compromisso carregava a certeza tranquila de duas pessoas que haviam encontrado algo raro e precioso. Não apenas amor, mas uma parceria baseada em compreensão mútua, respeito e propósito compartilhado. Mais tarde, enquanto observavam as primeiras estrelas surgirem no céu noturno, Camila pensou nos muitos desafios que ainda enfrentariam. Casamento, integração de suas carreiras em expansão, talvez até família no futuro. Nada seria simples, especialmente considerando as circunstâncias únicas de Miguel. Mas agora sabia, com uma certeza, que vinha da experiência vivida, que os obstáculos não eram barreiras intransponíveis, mas oportunidades para crescimento e descoberta, que cada amanhecer trazia consigo novas possibilidades, e que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio que surgisse no horizonte. Miguel, como se lendo seus pensamentos, apertou suavemente sua mão. Um novo começo. Um novo amanhecer, concordou. Camila, olhando para o futuro com esperança e determinação renovadas. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.